Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abra o livro na página 94. O título de hoje é Algas Unicelulares. Sigam a leitura com muita atenção. As algas unicelulares são micro-organismos fotossintetizantes encontrados principalmente em lagoas e oceanos. Ao contrário das bactérias e das cianobactérias, elas apresentam uma organização mais complexa em razão da presença de um número maior de estruturas em seu interior. Então, essas algas, crianças, elas têm uma única célula, elas são unicelulares, elas são fotossintetizantes, ou seja, elas fabricam o seu próprio alimento fazendo fotossíntese e elas são encontradas principalmente em lagoas e oceanos, ok? Segundo parágrafo. Esses seres são capazes de realizar fotossíntese e vivem na superfície da água, onde também compõem o fitoplâncton, com alguns grupos de bactérias e cianobactérias. Por serem muito pequenas, elas consomem pouco gás oxigênio na respiração. Dessa forma, a maior parte do gás oxigênio produzido por elas na fotossíntese é liberada para a atmosfera e disponibilizada para outros seres vivos que dependem dele para sobreviver. As diatomáceas, que são um grupo de algas unicelulares também conhecidas como algas douradas. Então, olha só, as diatomáceas, elas são um grupo de algas unicelulares que também são conhecidas como algas douradas. Uma característica marcante desse grupo é que a célula que forma o organismo desses seres é recoberta, ou seja, ela é coberta por um material resistente, a sílica. Quando morrem, as estruturas dessas algas que estão impregnadas de sílica se depositam no fundo dos oceanos. Esse material é muito usado na indústria para a fabricação de equipamentos de informática, cimento, tijolos, sabão e plástico. Olha a imagem aqui. Algas diatomáceas observadas ao microscópio óptico, com aumento de 25 vezes. Aqui agora, crianças. Os dinoflagelados são outro exemplo de algas unicelulares. Eles possuem cor avermelhada, sendo comumente encontrados no mar ou em água doce. Alguns são responsáveis pelo fenômeno das marés vermelhas, que consiste na multiplicação exagerada dessas algas e de toxinas, podendo impactar muitos animais, principalmente os peixes. Olha a imagem, fenômeno da maré vermelha no Japão. Vamos agora para a nossa página 95. Explique o que é o fitoplâncton e quais micro-organismos fazem parte dele. A resposta está no texto que nós acabamos de ler, tá bom? Vamos lá, página 95. Fungos unicelulares. Sigam a leitura. Os fungos são seres vivos heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Podem ser unicelulares, invisíveis a olho nu, ou pluricelulares, que são com muitas células, como os cogumelos e as orelhas de pau, que são visíveis sem a ajuda do microscópio. Apenas os fungos unicelulares são considerados micro-organismos. Alguns fungos unicelulares atuam com as bactérias como decompositores na natureza. Eles se nutrem da matéria orgânica de organismos mortos e devolvem os nutrientes minerais ao solo, possibilitando seu aproveitamento pelas plantas. Além dos decompositores, há fungos que produzem substâncias medicinais, como a penicilina, e também aqueles que causam doenças, como as micoses. Um processo que envolve a participação de fungos unicelulares é a fermentação. Prestem bastante atenção, hein? Trata-se de um processo natural realizado pelos fermentos biológicos ou levedos. No caso desses fungos, a fermentação permite que eles obtenham energia a partir da glicose, açúcar, na ausência de gás oxigênio. Grifem todo esse parágrafo aqui que nós vamos precisar dele para responder a próxima atividade, tá bom? Um processo até gás oxigênio. Seguindo. Os levedos são muito utilizados na fabricação de alguns alimentos, como pães.
Isso ocorre porque durante o processo de fermentação, os levedos produzem gás carbônico no interior da massa e, com isso, causam aumento do seu tamanho. Grifem esse parágrafo aqui também, tá bom? Seguindo a leitura. A fermentação ocorre também na fabricação do álcool combustível ou etanol. A queima do álcool origina água, gás carbônico e muita energia. A produção do álcool combustível pode ser feita da fermentação da cana-de-açúcar e de outros alimentos, como a beterraba, a batata, o milho, a cevada e até mesmo o arroz. No Brasil, o álcool combustível é obtido a partir da fermentação do açúcar da cana. Vamos prestar atenção na imagem agora. Imagem de levedos obtida por microscopia eletrônica, com aumento de 4.000 vezes e colorida artificialmente. Bom, você sabia? Vamos lá para as nossas curiosidades. Bactérias e fungos são aliados do processo de produção de energia com combustíveis renováveis. Seguindo a leitura. Não por acaso as características de certos tipos de fungos e bactérias há muito tempo encantam os cientistas que buscam fórmulas para transformar elementos naturais em combustíveis renováveis. Com o uso de técnicas de biologia sintética e transgenia, essa admiração é a grande aposta para o futuro da produção de fontes de energia mais verdes. Os micro-organismos não são novatos na função. Na safra 2008 e 2009, as leveduras, que é uma espécie de fungo unicelular, contribuíram para fermentar o caldo de cana-de-açúcar e produzir 27,5 bilhões de litros de etanol no país. Isso porque o potencial ainda tem limitações. Esses micro-organismos são muito sensíveis e não suportam ambientes com teor alcoólico superior a 15% e sucumbem à temperatura acima de 350 graus Celsius. Nos laboratórios brasileiros, há testes de meios para diminuir essa sensibilidade, simulando as condições necessárias para a escolha de micro-organismos aptos a trabalhar em situações estressantes. Bom, essa atividade do Entre em Ação é a produção de uma massa de pão. Vocês já fizeram essa atividade, tá? Não exatamente dessa maneira, mas muito parecida, tá bom? Então, não precisa fazer de novo. Quem quiser repetir, pode repetir, tá, crianças? Vocês façam em casa, quem quiser fazer final de semana pode fazer, mas não é obrigatório, tá bom? Então, nós vamos direto lá para a nossa página 98, responder essas questões aqui. Registre por meio de desenhos como estão as massas logo após a preparação. Lembre-se de identificar qual é o recipiente com a massa sem fermento biológico e qual o contém. Então, vocês vão desenhar aqui dentro duas massas, uma com fermento e uma sem fermento. A princípio, essas massas não têm diferença nenhuma. Agora é que vocês vão começar a responder. Após 30 minutos, desenhe como estão as massas de ambos os recipientes. Para que serve o fermento? Ah, tia Marília, é para isso aqui. Eu já li também, né, no texto hoje, a tia Marília mandou grifar. Então, essa massa com fermento, o que vai acontecer com ela? E a sem fermento, vai acontecer alguma coisa? Então, vocês vão registrar aqui em forma de desenho, tá? Número 3. Explique o que aconteceu com cada uma das massas depois de descansar. E número 4. Qual é a importância do açúcar para a fabricação do pão? Resposta no texto, a tia Marília pediu para grifar, tá bom? Então, quem quiser repetir a receita, estiver com tempo aí em casa, porque precisa de ajuda dos pais ou de quem estiver com vocês, pode fazer a receita. Mas vocês conseguem fazer essa atividade sem reproduzir essa receita, tá bom, crianças? Por hoje é só, um beijo e qualquer dúvida me chame.